Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no auditório e a todos que estão acompanhando online. Eu sou a professora Renata Balbino Munhoz e hoje dou início a esse evento, Fashion Law Cases, que é um evento em comemoração aos 70 anos da Faculdade de Direito Mackenzie, em parceria com o Mackenzie Language Center. Então, eu convido a todos, inicialmente, para o nosso momento devocional, já que somos uma universidade confessional, e chamo, então, com muita honra, o reverendo Piacente para esse momento. Muito obrigada. Obrigado, meus amigos. É um prazer estar com vocês, imenso prazer. É uma alegria estar... Opa, peraí, eu não devia ter feito isso. Me perdoe. Pronto, voltou ao lugar. O duro é fazer isso com um monte de pessoas acompanhando pela internet. Meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu quero trazer uma reflexão para vocês no Salmo 34. Eu tenho o prazer de ser o pastor da Faculdade de Direito. Isso tem sido uma imensa alegria para mim. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento da sua vida, já ouviram a expressão ou conheceram alguma pessoa que deu uma de João sem braço. Acho que todos nós. Eu acho que nós já fizemos isso. Acho que nós já falamos para a pessoa, ou nós mesmos já nos comportamos como o conhecido João sem braço. Parece uma expressão criada ao léu, mas não é. Tem uma relação com as guerras, tem uma relação com Portugal, tem uma relação com o Brasil, tem uma relação com pessoas que muitas vezes foram atingidas por bombas em guerras e perderam seus braços e não podiam trabalhar, e o que lhes restava era pedir esmolas. Mas há também dados históricos que dizem que pessoas que não haviam perdido os seus membros amarravam o braço nas costas para que uma parte do terno ficasse balançando como se ele fosse um João sem braço. Essa expressão aponta para a desonestidade, para fraude, engano, para abuso de outra pessoa. Com certeza nós não queremos isso para nós. Davi, em determinado momento da sua vida, agiu como um João sem braço. Ele passava por uma guerra, precisava se esconder. Davi se fingiu de louco, mas a Bíblia não esconde o erro de ninguém, porque seria estranho esconder erros. Todos nós os temos, todos nós temos erros. A Bíblia diz como nós consertamos eles. O Salmo 34 fala de um Davi que se arrependeu de ter sido um João sem braço, de ter fingido, enganado, mentido, ludibriado. E o texto diz assim: vocês querem aproveitar a vida? Quem não quer? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Às vezes nós erramos. Agimos desonestamente. Queremos dar uma de João sem braço. Esse não é o fim da história. O segredo da vida é se arrepender e começar de novo. É entender que as coisas podem ser diferentes. E por isso que nós estamos aqui. Por que você está nessa palestra hoje, nesse evento hoje? Porque você quer fazer coisas diferentes. Porque não importa o que fizeram no passado, no sentido de que nós podemos mudar o presente. Se erraram no passado, se agiram dessa forma, podemos fazer ser diferente hoje. Eu espero que todos vocês aprendam com os seus erros, com os nossos erros. Porque nesse lugar não cabe mais pessoas desonestas. Precisamos entender o que a Bíblia nos diz. E a vida, Deus quer que falemos a verdade e façamos o que é certo. Obrigado por esse momento. Vou terminar com uma breve oração. Por favor, não se sinta constrangido. Isso daí é uma atitude que nós realizamos aqui no Mackenzie como demonstração de amor. É como nós demonstramos carinho para vocês. Senhor, obrigado por esse momento especial. Que o Senhor fale conosco nesta manhã e nos ensine.
a sermos verdadeiros, falarmos a verdade e agirmos de maneira honesta para que o nosso mundo seja diferente. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus amigos. Obrigado, professores. Até a próxima oportunidade. E precisando de alguma coisa, contem conosco. Estamos sempre à disposição. A todos que nos acompanharam pela internet, continuam acompanhando. Obrigado e um bom evento a todos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, então, reverendo. E vamos dar início agora ao nosso bate-papo, né? Eu vou chamar dessa forma, sobre um tema que está sendo muito discutido hoje, que são 2 casos que envolvem a indústria da moda. Antes da gente começar, então, eu queria fazer um agradecimento especial por participar desse evento, né, e nos inspirar a pensar nesses temas, o professor Elcio César Domingues Neto, que é mackenzista e que, além disso, é professor do Mackenzie Language Center de Legal English. São 2 casos que serão debatidos hoje, casos que estão ainda em litígio nos Estados Unidos, mas que envolvem marcas de luxo e uma marca de esporte. Então, nós escolhemos, né, e conversamos já sobre esse caso, como 2 casos que podem refletir o que hoje tem sido para a gente, né, no direito, um desafio. Então, agradecendo a coordenação também do Mackenzie Language Center por essa parceria, na pessoa da professora Raquel Botelho, a gente vai iniciar o evento e, no final, teremos a participação da nossa convidada especial, a Giovana Graziosi Casimiro, né, num formato online, e que é uma pessoa também que me honra muito ter aceito esse convite e participar dessa discussão. Bom, para a gente começar, eu vou me juntar, né, ao professor Elcio. A gente quer que seja um bate-papo mais informal com vocês, mas eu só queria iniciar para a gente pensar um pouquinho, né, no que o Fashion Law, e para quem não conhece, Fashion Law é o direito da moda, é uma área emergente no Brasil, né, a partir de 2016, então nós temos pouco tempo dessa área aqui, discute se é uma área autônoma ou não, mas é uma área que faz a interlocução entre o direito, em todas as suas disciplinas que teriam relação com a indústria da moda, e a própria moda em suas peculiaridades. Então, esse seria o Fashion Law, que é pensado na sua base em diversas searas, né, desde a propriedade intelectual até ramos mais tradicionais do direito, como o direito civil, como o direito comercial, que hoje é chamado de direito empresarial, o direito internacional, direito digital e tantos outros ramos. Então, para isso, nós vamos começar com o seguinte pensamento. As tecnologias imersivas, hoje, elas estão transformando o mundo e também a indústria da moda. E essas tecnologias, elas têm gerado um impacto desde a cadeia criativa da moda. Não só, né, nessa criação, mas também na produção e até o mercado de consumo. Hoje, o consumidor é aquele que busca novas experiências. Então, nós temos 2 perguntas hoje para pensarmos, através desses 2 casos, em respondê-las, ou que elas sirvam para a nossa reflexão. Como as criações e as novas experiências proporcionadas pela tecnologia têm impactado o direito? E quais são as principais discussões na área da moda? Então, vamos lá, professor Elcio, muito bem-vindo. A Faculdade de Direito também é sua casa. Então, vamos lá para a nossa discussão dos 2 casos. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui e ter sido convidado pela professora Renata. Eu sou professor de Legal English do Mackenzie Language Center, do Centro de Idiomas aqui do Mackenzie, e também sou mackenzista. Eu me formei pela Faculdade de Direito em 1994. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Já estive exatamente onde vocês estão, não exatamente nesse auditório tão bonito, não é, que é novo aqui, né, na casa, tá bom? Bom, então vamos lá.
Vamos lá. Vamos lá. Então, nós vamos discutir 2 casos, como a professora disse, ainda em litígio nos Estados Unidos. São casos envolvendo uma marca de luxo, que é a Hermès, e uma marca de esportes, que é a Nike. Tá bom? Então, o primeiro caso que nós chamamos de case citation, que é o nome do caso, que é Hermès versus Rothschild. Tá bom? Hermès é a fashion house, não é o ateliê de moda, Sim. de luxo, e o Mason Rothschild, o réu, aqui no caso a parte ré, ele é um artista digital. Quer complementar alguma coisa, professora? Não, eu acho importante eles terem a ideia de que são casos muito atuais e que nem todos eles têm soluções postas já. Então, nós estamos aqui discutindo o que está acontecendo nesse momento. Tá? Então, nós vamos até mostrar para vocês, durante a apresentação, uma timeline para vocês terem ideia de quando começou, em que momento está. Mas são 2 marcas muito conhecidas. Uma marca que é referência no mercado de luxo e uma marca que é referência para o esporte. Né? Então, o segundo caso que nós vamos analisar posteriormente é o caso da Nike e da StockX, que também tem causado muita repercussão. Então, acho que a gente pode começar o primeiro, né, Elcio? Sim, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria, vocês como alunos, e também o público que está nos assistindo, Sim. não é? É que assim, o direito brasileiro e o direito americano são diferentes, não é? Então, a primeira coisa, essa ação corre na Justiça Federal dos Estados Unidos, não na Justiça Estadual, tá bom? Ela se encontra atualmente no primeiro grau, tá? Nós chamamos o primeiro grau da Justiça Federal, se chama United States District Court, tá bom? Então, United States, o país, District Court, é o nome da corte de primeira instância da Justiça Federal, tá bom? Bom, então, no caso da Hermès, já vou dar um spoiler aqui, o caso já foi sentenciado, já existe uma sentença, tá? Ele se encontra atualmente na fase pré-recursal. Ainda entre a sentença e o recurso, existe uma fase em que eles podem fazer algumas motions, tá bom? Então, se encontra nesse momento. Mas, assim, fase recursal do Brasil em comparação, não é? Sim. Tá bom? Pessoal, é muito interessante para a gente aqui poder entender os 2 sistemas, né? Então, a gente poder... Por isso que nós fizemos essa linha do tempo, para que vocês vejam as fases são parecidas com a nossa, né, com as suas peculiaridades, mas, por outro lado, por que a gente se vale de uma apresentação em Fashion Law, né, como esse evento hoje, através de casos reais? Então, todos vocês sabem como o direito, né, como o ensino no direito pode se valer desse tipo de metodologia. Então, uma das metodologias hoje mais utilizadas, né, é essa da gente partir de um caso para tentar debater algumas questões a fundo, questões jurídicas. Então, é isso que a gente vai tentar aqui lançar para vocês alguns questionamentos e algo para vocês pensarem quando vocês estão. Se é um caso que está ocorrendo nesse momento, para vocês pensarem, né, puxa, será que aquilo é interessante eu observar? Por que será que aconteceu daquela forma? Né? Nós temos que ouvir as partes. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, essa linha do tempo, o Elcio vai explicar para vocês quando começou essa discussão. E agora, recentemente, até 14 de fevereiro, que houve a sentença, né, Elcio, já do caso. Isso. Então, vamos lá. Bem, em maio de 2021 foi quando tudo começou, na verdade. Foi quando esse artista digital, Mason Rothschild, ele lançou uma série de NFTs. Né? Na verdade, ele lançou uma NFT relativa, uma NFT chamada Baby Bag. Tá bom? Então, antes de tudo, o que é uma NFT, vocês sabem? Não é? Isso é importante, não é? Quer dizer... nós vamos daqui a pouquinho mostrar para eles a diferença, né, desses bens infungíveis dos bens fungíveis. Isso. Então, vejam, as NFTs são as Non-Fungible Tokens, tá bom? Se tratam de ativos digitais, só como uma introdução, tá? São ativos digitais. E o que acontece? Esse artista, o Mason Rothschild, ele produziu uma imagem digital que ele chamou de Baby Bag, que usa uma imagem de uma bolsa real da marca Hermès. Tá bom? Então, ele fez uma imagem digital, assim, se utilizando do conceito da bolsa Hermès, do que eles chamam de trade dress, não é? Que assim, não é só o produto, mas todo o conceito, a imagem, a handle, não é? Da bolsa, etc.
Tá? Bom, então, essa data é muito importante para que vocês entendam. É maio de 2021. Então, houve o lançamento dessa NFT, né, chamada Baby Bag. Tá bom? O que é importante é que, no caso da Hermès, que é uma diferença entre é uma coisa que diferencia da Nike, aqui não existe nada concreto. Exato. Certo? Aqui é digital. É digital mesmo, é um produto digital, produzido pelo artista digital. Tá bom? Então, vamos lá. Ele lançou a NFT. Logo em dezembro de 2021... Ele vai lançar a coleção, né? De Isso. 100 NFTs. Isso, exato. Denominada a coleção Meta Birkin. Isso. Ele lança uma coleção com 100 NFTs devido ao sucesso da primeira NFT, a Baby Bag. E essa nova coleção é uma coleção com 100 ativos e ela se chama Meta Birkins. Tá bom? Isso é importante. Tá? Antes de tudo, eu quero que vocês prestem atenção no nome dado ao caso Birkin. Por quê? Não é? Isso é muito importante. Birkin é uma marca registrada, tá? Ela é registrada na justiça, registrada em uma agência federal americana pela Hermès, que é uma empresa francesa, não é? Exato. E depois eu vou mostrar para vocês a agência federal, né? Consta de um slide, é importante que vocês tenham essa noção. Mas, de qualquer maneira, Birkin é uma marca da Hermès. Só que o que acontece? O artista Mason Rothschild, além de se utilizar da imagem digital da bolsa Birkin, ele se utilizou do nome da marca Birkin. Né? Ele chamou a série de NFTs dele de Meta Birkins. Tá? Isso é até uma das alegações da Hermès, em sua inicial. Ela diz que o artista simplesmente se apropriou da marca da Hermès, colocando um prefixo Meta que remete ao metaverso, Metaverse em inglês. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, voltando aqui rapidinho. Maio de 21, então, o artista Mason Rothschild lança a sua NFT, uma chamada Baby Bag, que remete à imagem da Birkin Bag da empresa Hermès, tá bom? Um dado importante é que essa bolsa desenhada pelo artista, ela possui uma... Por que ela se chama Baby Bag, não é? Ela possui uma imagem de um bebê na bolsa, lembre-se, é uma imagem. Então, uma imagem de uma bolsa que remete à bolsa real da Hermès, mas que possui uma imagem de um bebê, um feto de um bebê, na verdade. Sim, eu trouxe a imagem para vocês. Uhum. Vou passar aqui, Elcio. Tá, faz favor. Uhum. Nós vamos começar, só para vocês se localizarem. Em 14 de janeiro de 2022, a Hermès ingressou com a ação. E todas essas alegações nós vamos ver aqui. Nós trouxemos para vocês a petição inicial desse caso. Claro que não inteira, mas selecionamos aqueles trechos mais importantes. Então, nós vamos mostrar isso para vocês. E vocês vão ver todas as alegações dessa marca. Houve uma emenda inicial depois, em 2 de março de 2022. E aí, chegando a 2023, nós temos 2 momentos. Em 8 de fevereiro, o veredicto do júri. E, logo em seguida, em 14 de fevereiro, a sentença do caso. Então, vocês vão acompanhar tudo isso, inclusive um trecho da sentença. Então, posso seguir aqui? Porque eu quero que vocês vejam a imagem também dessa bolsa. Elcio, se você quiser começar, então, para falar das alegações iniciais, nós vamos ter um momento que a gente vai ver a imagem. Inclusive, eu pedi que vocês acessem o Instagram. Então, que utilizem os celulares de vocês, porque tem página no Instagram que mostra exatamente esse caso. Bom, vamos lá. Então, esse primeiro slide, ele mostra uma das alegações da inicial, já da inicial emendada, tá bom? E aqui, nesse momento, a empresa Hermès, ela alega que o lançamento da NFT pelo artista Mason Rothschild causa confusão entre a marca da Hermès, que é a Birkin Bag, com esse ativo digital lançado pelo artista. Na verdade, essa coleção de ativos digitais é denominada Meta Birkins. Então, vejam, o mesmo nome, literalmente, Birkin, da Hermès, e a série de NFTs que se chama Meta Birkins. Então, esse trecho da inicial, ele remete a isso, tá? Não dá, seria impossível ler toda a inicial, ela possui mais de 200 tópicos, assim, sim, 200 parágrafos, né, enumerados, e aqui nós estamos no parágrafo 8º, tá? Então, mas assim, de qualquer forma, para que vocês tenham uma noção. Então, aqui,
na petição inicial, ele remete a essa confusão que é intencional, a Hermès alega, por parte do artista, né, que estaria tentando se aproveitar de todo o conceito da respeitabilidade da clientela da fashion house Hermès, tá bom? Ao lançar as NFTs dele, tá certo? Sim, tem uma questão importante aqui, que foi discutida muito no caso, que é a questão da arte, né? E a própria Hermès, ela já alega, não se trata de arte, né? Porque é possível uma recriação, mas, na verdade, para eles, houve um impacto na reputação da marca. Imaginem o lançamento de um ativo digital, da imagem da sua bolsa icônica, que também tem a imagem de um feto de 40 semanas. Ou seja, aquilo causa um impacto chocante nas pessoas. Isso acaba refletindo na reputação da marca. Então, até que momento isso é arte, é uma recriação, é possível, e até que momento, qual é o limite, né? Isso já é uma diluição de marca, uma violação a um direito de marca. E eles alegam, inclusive, ele alega que é uma estratégia de marketing, né? O Elcio pode dizer melhor para vocês isso, o que Rothschild conseguiu, né, após o lançamento dessa coleção. Isso, exatamente. Então, aqui no item 11, a Hermès alega que sim, que o artista ele lançou mão de uma estratégia de marketing strategy, como vocês podem ver. Estou pensando português e inglês ao mesmo tempo, tá? Professor de Legal English. Então, a Hermès alega uma estratégia de marketing por parte do artista. E na verdade, olha, no segundo parágrafo, podem acompanhar comigo, a defendant is stealing the goodwill. Tá vendo? Então, o réu está, entre aspas, se apropriando, eles usam roubando, né? Assim, se apropriando do goodwill, na verdade, da respeitabilidade da clientela, né? De tudo de bom que a empresa criou, em termos, assim, abstratos, lógico, que reflete no lado financeiro, tá bom? Bom, aqui nesse momento, eu escolhi esse item para que vocês entendam que as marcas, não há necessidade no direito americano de registro de marcas num primeiro momento. As marcas, ao serem lançadas, elas têm proteção estadual de acordo com as regras de Common Law Trademark, tá bom? Porém, uma vez que elas são registradas na agência federal, a agência federal é essa que está no slide, a USPTO, United States Patent and Trademark Office. Então, o T é de trademark, que significa marca registrada. A partir desse momento, há uma proteção federal, tá, sobre todo o território americano, e é o caso justamente das marcas da Hermès. Tá bom? Bom, quer falar um pouquinho, professora, das NFTs? Sim, é importante aqui a gente, para o direito, né, quando se começa a estudar direito civil, se discute muito os bens infungíveis, né? Os NFTs são bens infungíveis, e que hoje são como uma descoberta, né, como ativos digitais que protegem em razão da sua exclusividade, da forma em que eles foram criados, eles trazem uma segurança maior. Então, eles têm sido muito utilizados. Quando a gente pensa nas criptomoedas, as criptomoedas são ativos, mas eles são bens fungíveis, né? Então, eu também vou trazer daqui a pouco para vocês essa diferença aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Eu adianto, depois eu volto. Eu coloquei, acho que foi no segundo caso. Bom, a gente volta a falar disso mais para frente. Eu queria aproveitar, então, esse momento para que vocês acessassem os celulares. Vamos lá. Eu também fiquei surpresa de ainda ter essa página no Instagram, né? Mas vocês podem tentar Meta Birkins e também Rothschild. São duas páginas no Instagram que vocês conseguem visualizar as imagens dessas bolsas. Então, nós temos aqui o primeiro, essa primeira imagem é individual, e depois toda a coleção de NFTs. Conseguiram acessar?
Então, o Elcio, se quiser complementar, na própria inicial, a Hermès vai falar de existir essa conta no Instagram, né? E deles estarem lucrando com isso, né? Da venda de mais de 100 NFTs. Tem o valor, né, Elcio, o valor que eles chegaram com essa venda? Isso. Na verdade, a Baby Bag foi vendida, a primeira NFT lançada, né? Ela foi vendida por $23 mil, e depois as 100 próximas da série denominada Meta Birkins, elas chegaram a atingir o valor de $46 mil cada. Então, imaginem, vejam. que são uma coleção que tem 100 NFTs. Sim. Uhum. Eu não sei se vocês conseguiram localizar a imagem da primeira, mas a gente vai colocar aqui. Tem uma outra questão muito importante que foi alegada, que é o uso não autorizado, né, das marcas registradas, inclusive no Twitter e no Discord. Isso, exatamente. Então, essa outra alegação da Hermès, que faz parte até da alegação geral de diluição de marca, não é confusão, por quê? O artista ele disparou anúncios em relação às suas baby bags e à sua coleção Meta Birkins, tanto no Twitter quanto no Discord, que são redes sociais aí massificadas, não é? E além disso, eles dialogaram diretamente com os consumidores, então eles respondiam perguntas, ou se direcionavam os consumidores às suas páginas, aos seus websites. Então, na verdade, isso incomodou bastante a Hermès, porque ficou bem clara essa ligação direta entre o produto lançado, a NFT, o nome Birkin para todos os lados. Esse nome Birkin, lógico, por estar no Twitter e no Discord, ele constava das handles do Twitter, não tinha handle do Twitter, então constava lá Birkin, Meta Birkin, Birkin, por todos os lados. E a marca, originariamente, é da Hermès. Então, aqui fica comprovado, né, esse prejuízo à marca. Aqui nesse slide, ele foca especificamente no canal da Discord, tá bom? Então, vejam lá. Na terceira linha, ele diz lá, através desse canal da Discord, o réu comunica-se com os consumidores sobre a sua nova coleção de Meta Birkins, sua nova coleção de NFTs, denominada Meta Birkins, tá bom? E conduz targeted advertising, ou seja, publicidade, target não é mira? Não é? Então, lá, assim, é publicidade já que com um objetivo muito específico, tá bom? Bom, aqui mais uma vez, a Hermès, ela cita a data de registro, aliás, mais uma vez não, desculpa, um instantinho só. É o registro do domínio, né? Isso, o do registro do domínio, site. professor Míope. Isso. Tá, então aqui é o seguinte, nesse slide a Hermès cita o registro do domínio do site da Meta Birkins. Tá? Então, a Meta Birkins abriu um site, fez o registro do domínio do site, tá bom? E por que é importante, por que foi importante a Hermès ter citado isso? Porque existe uma outra alegação na petição inicial também, que se refere a um ilícito civil federal que se chama cybersquatting, faz parte da inicial também, tá? Cybersquatting. E o que significa isso? Nesse instante, a Hermès tenta provar aqui para o juízo federal de que a parte ré, eu estou repetindo para que vocês acompanhem direitinho, que o caso é bem complicadinho, não é? Então, para que a parte ré, o Mason Rothschild, o artista digital, ele teria registrado um domínio com um nome que pertence, um nome que é marca registrada de outrem. Entenderam? Então, ele pegou, então ele não teria se apropriado apenas do nome da marca na NFT, mas também no registro do domínio, tá bom? Isso é um ilícito civil específico, que se chama cybersquatting. Ok, então vamos lá. 2 destaques dessa coleção. E agora sim, a imagem, a primeira, que é a imagem do feto na bolsa, que gera uma polêmica, né, porque isso, a própria Hermès indaga. O que, né, eles quiseram dizer com essa imagem? É uma crítica à marca? Por quê? Porque a segunda imagem também
é uma imagem polêmica a partir do momento que ele, quando cria esse NFT de pelos, são pelos falsos, né, ele também traz aquele questionamento, será, então, que a marca mata animais? Né, qual é a crítica que se traz? É uma crítica à marca? Então, são 2 destaques da coleção muito polêmicos e que, a meu ver, demonstram realmente que há uma violação ao direito de marca e à reputação, diluição de marca da Hermès. Então, 2 de todos esses itens. Né? A gente não vai analisar individualmente cada um, mas temos como destaque dessa coleção de 100 NFTs essas 2 imagens, que são imagens fortes, né? De uma marca que tem uma história, que tem experiência, né? E que tem uma reputação. Sim. Como as Meta Birkins são um tributo às bolsas Birkins, né? Como ela faz uma referência, utilizando esse nome, a essas bolsas que já são icônicas, né, de uma marca que tem aí uma reputação, uma história. Exato. Isso aqui, esse ponto especificamente, o artista digital, ele deu entrevistas a jornais, a canais de televisão, não é, a sites, e ele alega sempre isso, que na verdade ele se utilizou do nome Birkin, no nome da sua NFT, Meta Birkins, como uma forma de homenagear a Hermès, que é uma marca de luxo que tem produtos que causam cobiça, né, dentre as mulheres aí mundo afora, e são produtos realmente muito caros, não é? Mas lindos. Tá bom? Bom, e agora, no momento em que ele recebe a notificação da Hermès, né? Então, tem aí, se você quiser explicar esse momento processual para eles. Sim, isso aqui é importante. Aqui é o seguinte, no instante em que, assim, antes da Hermès ajuizar a ação, a Hermès fez uma notificação, tá bom, que se chama Cease and Desist Letter, ou Cease, cessar, desistir. Então, uma carta para que cesse as atividades e desista, pare o que quer que você esteja fazendo. Cease and Desist Letter. Então, a Hermès enviou essa carta avisando avisando do que estava acontecendo e que ela ajuizaria uma ação se nada fosse feito, não é? Se o Mason Rothschild não tomasse uma atitude. Bom, baseado nisso, então ela cita essa notificação, só que após a notificação, logo em seguida, o Mason Rothschild ele adicionou um disclaimer no site da Meta Birkins, tá bom? Você sabe o que é o disclaimer? Não é? Sabem? Disclaimer. Tá bom. Então, na verdade, o disclaimer diz o seguinte, olha, a terceira linha, sigam comigo rapidinho. Então, o Mason diz, nós não somos afiliados, associados, não somos autorizados ou endossados de qualquer forma, né, ou não estamos conectados, ligados oficialmente com a marca da Hermès. Então, sim, o artista, nesse primeiro momento, ele fez esse disclaimer, tá bom? Essa alegação de isenção de responsabilidade por parte da Hermès, né? Ele fez, mas a Hermès, na verdade, ela cita esse fato. Sim, ele fez esse disclaimer, mas isso faz parte da estratégia de marketing dele. Porque não teve o alcance, né? Exato. Parece que não foi isso não foi divulgado em todos os canais que ele tinha relação com os consumidores. Então, aparentava, sim, que havia um aviso que ele não tinha nenhum tipo de acordo. Exato. Mas não foi bem assim, né? Isso, não foi bem assim. Foi somente no site da Meta Birkins. Exato, é o que está aqui. Então, o site é o único canal em que a Ré incluiu esse aviso, né? Essa manifestação de que não há entre eles... Esse termo de isenção, sim, né? Esse termo de isenção. Ok, gente? Bom, e aí eu acho importante a gente pensar no que o artista lucrou, né? Sim, vejam, olha, a partir de janeiro de 2022, o volume total de vendas dessa coleção de NFTs Meta Birkins, ele ultrapassou 1,1 milhão de dólares. Então, vejam, não é? 1,1, certo, professor? É certo. Tá bom? Então, é importante que esse valor seja citado, tá bom? E aí são as alegações
da própria Hermès, né, no que ele teria infringido. Então, o uso do nome gera falsa descrição e representação, ele se beneficia de reputação, da própria história de uma marca, né, e da sua clientela, se vale dessa clientela, que muitos consumidores, inicialmente, acreditavam ser um lançamento de NFTs da própria marca, ou se tinha uma parceria com esse artista para lançar no formato de NFTs. Então, é muito sério. E a própria, então, Hermès deixa bem claro que não há permissão para o lançamento desses NFTs, nem autorização e nem licença. Exato. Uma outra coisa que merece destaque é que vários canais da imprensa, revistas de moda, fizeram artigos afirmando que as NFTs seriam produtos da Hermès. Então, essa é outra coisa que é muito importante, ela cita também na inicial. Na verdade, não. Nunca houve qualquer tipo de afiliação ou autorização ou permissão por parte da Hermès na criação e no lançamento dessas NFTs. Porque qual o problema? As NFTs, elas são vendidas, passadas, são traded, né? Assim como ações em bolsas de valores. Não é? E não tem como identificar, né, quem é o proprietário. Então, é muito difícil você identificar o proprietário. A Giovana, que é nossa convidada, que no final fará uma participação online, ela esteve aqui em setembro do ano passado para falar sobre metaverso, e uma das questões, né, que ela falava muito era isso, né, que os NFTs você não consegue, nem sempre você identifica quem é esse proprietário. Exato. Bom, e aí eu gostaria de passar para o Elcio, então, conversar um pouquinho para vocês essa parte final. Né, houve já um julgamento, eu queria que ele explicasse para vocês como funciona no Common Law. Então, Elcio, por favor. Isso. Então, vamos lá. Bom, essa é a parte final da petição inicial, tá bom? Dê uma olhada, se chama Prayer for Relief, tá bom? Então, nesse momento, o autor, é sempre assim, faz parte da técnica de redação da petição inicial americana. Então, nesse tópico, Prayer for Relief, ele faz um elenco itemizado, enumerado, de todos os seus pedidos, tá bom? Então, aqui você pode ter uma noção dos pedidos. Foram muitos pedidos, então separei somente o pedido que deixa bem claro os ilícitos civis que teriam sido cometidos, tá bom? Então, o primeiro se refere à violação do direito de marca registrada, esse é o primeiro item, que é o item A, tá bom? Ele teria violado o título 15, só por curiosidade, o título 15, esse USC significa United States Code, é o Código Federal americano, é uma compilação de leis federais. Cada lei federal, cada assunto, na verdade, pertence a um volume, são inúmeros volumes, e aqui é o volume 15, tá bom? Então, nós diríamos assim, 15 USC, 15 United States Code, tá bom? Então, esse é o primeiro item. Segundo item, a segunda alegação é de concorrência desleal por parte do artista no lançamento de um produto, de uma coleção de NFTs que portam o nome da marca, de uma das marcas da Hermès. Na verdade, a marca mais valiosa e mais tradicional, respeitável, né? E motivo de cobiça, como eu já disse. Vocês conhecem a Hermès Birkin Bag, não conhecem? Não? Depois entrem lá no site e visitem, porque vale a pena. As bolsas são bonitas, fazendo propaganda, né? Tá bom? Veja, a terceira alegação é um outro ilícito civil que se chama diluição de marca. Então, o que é a diluição de marca? Essa seria o efeito de confusão, não é? Na cabeça do consumidor entre o produto da Hermès, esse produto tradicional do mercado, e as NFTs lançadas pelo artista digital, pelo Rothschild. Tá bom? Então, essa é a terceira alegação, diluição de marca. Tá bom? Então, só voltando, que os alunos estão anotando, não é? Então, primeiro, violação de marca federal, marca registrada federal. Segundo, concorrência desleal. Terceiro, diluição de marca. Todas essas alegações, de acordo com o título 15 do USC, lembre-se, United States Code, Código dos Estados Unidos. Bom, alegação D. Sim, obrigado. Cybersquatting, tá bom? Então, que também do mesmo título do USC, o que é o cybersquatting, vocês se lembram? Cybersquatting é um ilícito civil que se refere à utilização
de uma marca de outrem no registro de um domínio da internet. Tá bom? Então, é isso, na verdade, o que a Hermès alega, não é? Que foi feito pelo artista, ele pegou o nome Birkin, atribuiu um prefixo à marca, então ele criou o nome, criou, entre aspas, o nome Meta Birkins, Meta para se referir ao metaverso, e registrou esse nome como domínio de internet, como se fosse dele. É assim, criação minha, sabe? Então, essa é uma outra alegação. E em relação à alegação E, se trata da alegação da violação da lei estadual, da lei estadual do Estado de Nova York, tá? Porque a ação corre na Justiça Federal do Estado de Nova York. Então, assim, em relação às regras de competência territorial, não é? No direito funciona mais ou menos assim, em 2 minutinhos. Quando você distribui uma ação nos Estados Unidos, existe um critério de competência quanto à matéria, assim como aqui no Brasil, né? E são 3 níveis. Então, o primeiro nível nós chamamos de Subject Matter Jurisdiction, jurisdição quanto à matéria, a competência quanto à matéria, é da letra, né? Subject Matter Jurisdiction, então, trata-se de violação de lei federal, então, corre na Justiça Federal. Depois nós temos um segundo critério que se chama Personal Jurisdiction, ao pé da letra, jurisdição pessoal, competência pessoal. Então, agora, na verdade, você não analisa a matéria em jogo, você analisa quem são as partes, na verdade, você olha o réu. E o réu aqui é um artista, e todo o negócio dele foi realizado no estado de Nova York. Então, isso fixa o estado de Nova York como o estado onde vai correr a ação. Porque, na verdade, a U.S. District Court, ela não cobre simplesmente o estado de Nova York, tá bom? Então, ela cobre mais de um estado. Então, então lembre-se, Subject Matter Jurisdiction fixa Justiça Federal para o caso. Personal Jurisdiction fixa o estado de Nova York. Esse é o segundo nível, tá bom? Estou repetindo porque eu sei que está todo mundo escrevendo, não é? E o professor é professor, não é? É verdade. Jamais deixa os alunos... né? Agora, em terceiro lugar, o terceiro critério, né, que é muito importante, que é o critério do venue. Então, o venue, esse é o mais simples, é uma série de regrinhas, você checa as regras da corte, nós chamamos isso de court rules, então você checa as regras e define exatamente em qual fórum, dentro do estado de Nova York, em qual fórum você vai ajuizar a sua ação, tá bom? Isso é importante que seja dito. Pode continuar, professor. Não, e aqui nós temos um trecho da sentença, vocês vão ver que é um trecho pequeno, em que tem o valor em que ele foi condenado, né? Os danos, os prejuízos ali, o valor dele, o que vocês já acham? $133 mil. Pouco, não é? Muito pouco. Agora, uma coisa importante aqui também do direito americano, tá? Isso é importante. Aliás, venham para o meu curso, o nosso curso do Mackenzie Language Center, tá? Eu discuto tudo isso com vocês, tá? Lógico, não é um curso de direito, não é? O curso de direito é na faculdade de direito, mas o que nós fazemos no Mackenzie Language Center, professor, um instantinho só, não é? Mas o que nós fazemos no Mackenzie Language Center? Eu utilizo material genuíno do direito americano, inclusive sentenças iniciais, né? Material próprio, material veiculado pela imprensa, material veiculado, por exemplo, eu uso muito material da Universidade de Harvard Review, durante as aulas, para texto, debate, tá bom? Então, na verdade, assim, é bem amplo, vocês recebem bastante informação de como funciona o direito americano, mas não se esqueça, é um curso de língua, de idioma. Então, na verdade, eu tento dar bastante munição a vocês, linguística, para que vocês adquiram e desenvolvam essa competência de conversar sobre o direito com advogados em qualquer lugar do mundo, tá bom? Esse é o propósito. Tá bom? Só uma coisa, assim, antes de tudo, só voltar aqui no caso do júri, que a professora citou, tá bom? Que isso é importante. Isso é uma diferença entre o direito brasileiro e o direito americano. Porque no direito brasileiro, o nosso tribunal de júri só existe em ação penal, não é, professora? Sim. Processo civil não tem júri. Nos Estados Unidos, sim. Existe o júri cível. E esse é o caso aqui. Então, de forma geral, todo caso da justiça civil que envolve compensação financeira, indenização, não é? Compensação a gente chama de monetary compensation. Então, todo caso que envolve monetary compensation
vai a júri, de uma maneira geral, porque isso é um direito de todo cidadão americano. Tá? Se vocês quiserem depois pesquisar, os alunos de direito, é a 7ª emenda à Constituição Americana, 7th Amendment to the U.S. Constitution. Então, vai lá na 7ª emenda, que ela garante o direito ao júri por parte de todos os cidadãos, tanto faz se você é a parte autor ou parte ré, a partir de um valor lá, que está na Constituição, de $20. Lógico que esse valor está defasado, a Constituição foi escrita no século XVIII, não é? Mas, de qualquer maneira, ainda existe essa norma, sim, está em pleno vigor e ela é reiterada sempre pela Suprema Corte, todo o tempo. Pessoal, o que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, então nós estamos finalizando esse primeiro caso, é que para a gente entender como é que funciona, a lei, claro que envolve o direito americano também, mas o direito e a moda, é muito importante que a gente tenha o conhecimento jurídico, mas também que a gente tenha esse conhecimento das peculiaridades dessa indústria, conhecer a história da marca, tudo isso é necessário para esse tipo de julgamento, para a gente poder entender a reputação da marca, o momento em que ela vive, né, as discussões atuais. Por isso que nós chamamos esse evento de Fashion Law Cases. São casos que vão discutir direito da moda, né? O direito e a moda, diversas áreas do direito e a sua interlocução com as peculiaridades da indústria da moda. O que o segundo caso também não vai fugir. O segundo caso é um caso da Nike, que é uma marca de esporte, né, de referência, com a StockX. Qual a diferença do primeiro caso para o segundo? Que esse segundo caso não tem sentença ainda. Nós estamos numa fase de instrução. Então, é um caso que aconteceu na mesma época, mas ainda não foi julgado. E nós temos aqui uma outra questão interessante, que também a Giovana menciona no final, que é a questão não só do digital, mas também do produto físico. Né? Tem uma relação aqui, né, Elcio, que a StockX fará, e vocês vão ver aqui, com o produto físico. Então, nessa linha do tempo, vocês vão ver que a mesma época, né, do primeiro caso, janeiro de 2022, a StockX lança essa série de NFTs. Então, nós temos o quê? 1 ano e alguns meses, poucos meses, né? A Nike vai ingressar com essa ação em 3 de fevereiro de 2022, contestação, né, da StockX 31 de março. Em maio de 2022, tem uma emenda inicial, né, feita pela Nike, e atualmente está em fase de instrução probatória. Sim, exatamente. Isso aqui é importante que vocês tenham em mente. Primeiro, o nome da série, tá? Principalmente os alunos que estão fazendo anotações. A série de NFTs lançada pela Nike se chama Vault NFT. Tá? Esse termo Vault, tá bom? V-A-U-L-T, Vault, significa cofre. Então, pensem em um cofre como um cofre bancário, não é? E por que isso importa? Não é? Por que importa o nome? Porque, diferentemente do primeiro caso, em que a NFT se referia a um produto digital, aqui no caso da Nike, existe um produto físico real. Não é? Então, no caso da Nike versus StockX, tá? O StockX é uma empresa revendedora de produtos. Então, no caso da Nike versus StockX, você se lembra do case citation que eu disse? É sempre assim. Primeiro vem o autor versus e o réu. Sempre nessa ordem, os casos nos Estados Unidos. Autor, Vzinho, versus, verso o réu. Então, diferentemente do primeiro caso, aqui nesse caso, você quer explicar, professora? Não, pode explicar, por favor. Então, aqui é o seguinte, olha, já vamos começar então. Aqui é a petição inicial original da Nike, e aqui a Nike faz a apresentação do caso, já de cara, no primeiro parágrafo, já alega que a empresa StockX violou os direitos de marca da Nike. Violou como? Lançando NFTs, esses ativos digitais, no mercado, tá bom? Pode passar. Uhum. Porque, na verdade, que é, né, a StockX? Acho que é importante explicar para quem não conhece. Então, a StockX... Quer explicar, professora? Não, pode explicar. Pode? Então, assim, a StockX é uma empresa, é uma revendedora. Então, na verdade, é um website, hoje,
que ele faz a intermediação entre a compra e venda de produtos, vários tipos de produtos. Então, tênis, né, roupas, produtos eletrônicos também, não é? A Nike até cita na petição inicial bolsas, para que fique bem claro, né? Até uma remissão a outro caso. Outro caso. Nesse caso, a gente até destacou aqui que dentre os produtos que são vendidos pela StockX, tem tênis, que é o caso, né, nesse momento da Nike. Eles têm até um processo, fala de autenticação, né, próprio, então gera para o consumidor uma expectativa de que aquilo realmente é verdadeiro, corresponde àquela marca. A gente vai ver que não foi bem isso que aconteceu, né, Elcio? Isso. Na verdade, para que vocês entendam direitinho, o processo da Nike especificamente funciona assim. A Nike alega que a empresa StockX, quer dizer, na verdade, assim, a empresa StockX diz que faz o seguinte tipo de serviço, que ela faz a intermediação entre compra e venda de produtos, e no momento que um produto é adquirido, ela emite uma NFT que garantiria a propriedade do produto. E esse produto é um produto real. De que produto nós estamos falando? De tênis. Tênis da Nike. Então, por exemplo, Jordan, são 3 ou 4 marcas, acho que são 3 marcas específicas da Nike, não é? Então, a empresa faz a intermediação de compra e venda desses produtos, emite uma NFT, então o comprador do tênis possui esse NFT, esse ativo, né, que comprova a propriedade, e, na verdade, esses ativos eles são negociados livremente na internet, através das plataformas das NFTs, não é? Como, não sei se vocês conhecem as plataformas, tem várias, né? Tem a OpenSea, tem a Rarible, tem várias plataformas onde as NFTs são negociadas, né? Então, inclusive, existe muita especulação, e eu não sei se vocês sabem, existe uma discussão atual até de levar as NFTs para, possivelmente, para, por exemplo, para a New York Stock Exchange, que é a Wall Street, para as bolsas de valores, existe até uma discussão, tá bom? Porque elas são comparáveis a ações de empresas aí nominais, né? Tá bom? Então, mas vocês entenderam, então, os alunos, principalmente os alunos aqui que estão fazendo as anotações de como é que funciona, então mais uma vez, ó, rapidinho. Professor, então. Isso. Então, mais uma vez, então, a empresa StockX, ela negocia, ela faz intermediação entre compra e venda. Então, ela vende produtos reais, tá bom? E emite uma NFT que comprovaria a propriedade desses produtos. Agora vocês me perguntam, mas os produtos eles são entregues, não é, ao comprador? Não. Então, os produtos eles ficam guardados em um cofre, daí o nome Vault. Tá bom? Um cofre assim, pense no cofre de uma maneira abstrata. Ele é guardado em alguma instalação, tá bom? Então, aí que está. A StockX diz que é assim que acontece. Isso, e a Nike diz que não houve autorização por parte dela para a emissão desses NFTs. Tá? Então, isso que fique muito claro, a Nike não deu autorização, não fez colaboração, não licenciou, não autorizou. Então, nós estamos falando nesse momento aqui desses NFTs, que são os bens infungíveis, e por que eles têm sido tão procurados, têm feito tanto sucesso, né? Porque são rastreáveis e conferem vantagens ao proprietário, né? São exclusivos, eles podem ser utilizados, vocês viram, quem esteve aqui na palestra em setembro, no metaverso, podem ser comercializados, podem ser colecionados. Há muita segurança em relação a esses ativos. Já as criptomoedas, e por que a gente compara? Porque estamos comparando aqui bens infungíveis com bens fungíveis, e, né, eles se assemelham por quê? Qual é o ponto comum aí? Porque eles utilizam o blockchain para registro de suas transações. Então, aí que está algo, né, em comum entre ambos. Bom, nós temos, então, aqui a StockX falando que são produtos autênticos, né, Elcio? Isso aqui é importante. A StockX, inclusive no seu próprio site, ela alega que ela possui um processo de autenticidade, de autenticação de produtos proprietário. Então, na verdade, ela teria um proprietary authentication process, tá bom? Esse é o nome que ela dá. Então, proprietário authentication process, então um processo de autenticação de produtos proprietário criado por ela mesma, que garantiria a autenticidade dos tênis de todos os produtos vendidos, mas aqui no caso que nos interessa, dos tênis da Nike. E a Nike diz que não. Que tipo de processo de autenticação poderia uma empresa
fazer de um produto que pertence a ela. Que nem autorizado foi. Exato. Né? Então, são essas que ela faz de forma... essa é aquela questão importante, né, que dá um direito à StockX de forma unilateral, né? Essa questão é bem complicada, não é? Nós queremos que vocês tenham uma ideia de tudo que foi alegado. Claro que não dá para a gente falar de todos os aspectos. Nós estamos ressaltando alguns, até para que vocês possam, depois, né, interessados em um outro aspecto, continuar estudando esses casos.Esse é um aspecto interessante, que o Elcio vai comentar com vocês, de uma questão unilateral, que a própria StockX se reserva o direito, né, de postular esses NFTs, é isso? Isso, na verdade, assim, a StockX, ela lança, então, as NFTs, na verdade, ela lança a NFT, como é o termo que você... ela mina, né? Ela produz a NFT e entrega para o proprietário, porém, no contrato, existe uma cláusula em que a StockX se reserva o direito de unilateralmente, é isso que eu citei ali, olha, na flechinha, tá vendo? Unilateralmente está em itálico, unilateralmente resgatar essa NFT, tá bom? Em algumas circunstâncias. Então, na verdade, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: se a NFT atribui propriedade ao comprador do produto, do tênis, como assim a StockX se reserva o direito de resgatar a NFT? Então, dentre essas questões, nós também, pensando no direito de propriedade intelectual em geral, né, escolhemos um trecho também da inicial da Nike, em que ela diz que há diluição da marca, porque ela não autorizou, e isso acabou confundindo o consumidor, que acreditava ser um tênis verdadeiro e que um NFT autenticando esse produto verdadeiro fosse emitido pela própria Nike, né? Ou que fosse uma parceria, enfim, que o consumidor acabou sendo confundido nesse caso. Então, isso é importante para a gente pensar em nível de estudos de propriedade intelectual. Bom, então, a Nike diz que a StockX faz crer que são ativos digitais da Nike perante o consumidor, mas ela diz que não se trata de um recibo digital rastreável, como eles fazem crer. E que isso acaba colocando em perigo a capacidade da Nike de identificar os seus próprios produtos digitais. Né? E, portanto, o que a Nike pede? É uma ordem de não fazer. Ela quer que seja interrompida a venda desses NFTs pela StockX. Você quer continuar, Elcio? Sim, sim. Bem, aqui a alegação da Nike de que ela não possui qualquer tipo de controle sobre a quantidade de NFTs. Na verdade, nem controle sobre a qualidade, desculpa, não tem controle sobre a qualidade das NFTs. Nem sobre a qualidade, nem sobre a existência dos produtos, nem sobre a autenticidade, tá bom? E essa questão da autenticidade dos tênis é muito importante, porque logo em seguida, um pouquinho depois, a Nike fará uma nova alegação via emenda inicial de falsificação de produto. Sim. Tem também aquela questão que nós comentamos com vocês, da possibilidade de resgate do produto físico real a qualquer momento pelo comprador. Então, isso é o que diferencia, né, esse lançamento dos NFTs desse caso com o caso anterior. Então, os NFTs podem ser resgatados, pode ser resgatado um produto físico e tem esse que inclui serviço de armazenamento, né, Elcio? Isso, então faz parte dos benefícios oferecidos pela StockX. Então, assim, de acordo com nos termos do contrato, a pessoa compra o produto, então ela possui o tênis físico, além disso, ela possui uma NFT que declara o direito de propriedade em relação ao tênis, e esse tênis fica guardado em um vault. Tá? Por isso que eu lembro-se que o nome dessa série de NFTs é Vault NFTs, tá bom? Então ela ficaria guardado. Vocês devem estar se perguntando, mas por que uma pessoa compraria um tênis e não usaria o tênis? O tênis ficaria guardado, não é?
Então, aqui, na verdade, o que é justamente o que a Nike diz. A Nike diz, não, na verdade, ela emite essas NFTs para que essas NFTs cheguem ao mercado, às plataformas, e as pessoas se enriqueçam via especulação. Olha aí, essa parte marcada em abóbora, na verdade, é esse trecho que fala do resgate das NFTs, tá bom? Só por curiosidade, ele existe, está aí, tá bom? Se vocês quiserem depois, assim como no Brasil, vocês podem baixar as iniciais via web, é muito simples, é só você digitar no Google o nome das partes, tá? Então você coloca Nike versus StockX, acho que é Nike versus StockX, e coloca lá PDF, escreva petição inicial em inglês se diz complaint, então, Nike versus StockX complaint PDF, tá bom? Então, ele vai remeter ao site da Justiça Americana, e aí vocês podem, sigam lá o passo a passo, vocês podem baixar confortavelmente e legalmente, que é um documento público, né? Tá certo. Então, bom, aqui é só para vocês terem essa ideia de que da coleção de 9 NFTs lançados pela StockX, 8 portavam as marcas da Nike. A Nike, então, alega a intenção de enganar os consumidores, por tudo que nós comentamos aqui, não sei se você quer ainda destacar algum aspecto. E eu achei muito interessante a ressalva dessa parte da petição inicial, que diz o seguinte, não há entre eles nenhum tipo de colaboração. É possível ter um contrato de colaboração, é possível ter licenciamento de marca, né? Então, é interessante todos os instrumentos que o direito nos proporciona para esse tipo de relação, mas não houve nenhum deles. Então, a Nike deixa muito claro isso. Não há colaboração entre essas marcas. Não há nenhum tipo de licença, de autorização. Pelo contrário, a diluição de marca, a falsificação, né? Esses tênis não são verdadeiros. Então, eu acho que é muito rico esse trecho da petição inicial para nós que podemos trabalhar com instrumentos jurídicos de uma parceria possível. Seria possível uma parceria, mas a Nike diz que quer, inclusive, lançar os seus próprios NFTs, né? E que esse acaba trazendo um prejuízo a ele, que ela não inspecionou, não criou esses NFTs. Então, acho que chegou aquele momento que ela faz essa alegação, né, de emenda inicial. Isso. Na verdade, a Nike, nesse ínterim, ela adquiriu 4 pares de tênis no site da StockX, e ela mesma fez a verificação de autenticidade e chegou à conclusão de que desses 4 tênis, os 4 tênis que ela adquiriu foram falsificados, e dos 4, um desses tênis, ele possui uma NFT atribuída. Né? Isso durante o processo já, né? Isso, já durante o processo. Então, na verdade, com essa descoberta, ela emendou a inicial, apresentando ao juiz agora a evidência de que, veja, eles dizem que eles possuem um processo próprio de autenticação dos produtos. Então, primeiro a Nike diz, não existe processo de autenticação nenhum, essa autenticação só poderia ser feita pela própria Nike. Sim. 2, a Nike adquiriu os produtos e os produtos são falsificados, os 4 que eles relatam, né, ela não é muito clara se eles compraram outros, mas assim, os 4 que foram adquiridos são falsificados e dos 4, um tem uma NFT atribuída. E lembre-se, o NFT, o ativo digital, ele é um produto por si só, não é? Sim. Bom, tem outras alegações. Nós estamos com o nosso horário um pouquinho apertado, então nós vamos dar uma acelerada aqui, porque a gente ainda tem o final com a participação da Giovana. Então, eu queria colocar essa participação dela. A doutora Giovana Graziosi Casimiro, ela teve um problema com locomoção e não pôde estar aqui de forma presencial. Então, a contribuição dela, nesse caso, será feita por vídeo, o que muito nos enriquece, porque a Giovana, além de ser, por 2 anos, está à frente do Metaverso Fashion Week, hoje ela trabalha numa empresa, e ela vai explicar isso para vocês,
exatamente como esse caso nós mencionamos, né, de produtos digitais e físicos. Giovana tem grande experiência nessa área, então é uma honra para a gente tê-la como convidada especial desse evento, e ela vai contribuir muito com essa participação, agora em transmissão por vídeo. Olá, pessoal, tudo bom? Olá a todos que estão assistindo esse webinar super especial. E obrigada, Renata, também pelo convite, professora Renata. Aqui é a doutora Giovana Graziosi Casimiro. Eu sou especializada no campo da moda, no metaverso, mas também na indústria da Web3 e também na indústria imersiva. E tenho trabalhado nos últimos 2 anos muito próximo de diferentes plataformas no campo da Web3, plataformas de metaverso dentro do espaço do blockchain. E nos últimos 2 anos eu também fui a diretora da Semana de Moda no Metaverso. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês brevemente, para falar de algumas questões que eu acho que foram tratadas nesse webinar e algumas reflexões que acham que são muito importantes para que a gente possa pensar o contexto da moda de maneira mais ampla nesse processo de transformação tecnológica que a gente vive nos dias de hoje. Então, o caso particular da Hermès, ele é muito interessante porque ele faz a gente pensar tanto no direito autoral, né? E quanto aos desdobramentos que as novas tecnologias estão trazendo para o campo da moda. Quando a gente pensa em NFTs, a gente está falando, né, desses assets onde você também não tem um entendimento tão claro de quem é o comprador, de quem é o vendedor, do ponto de vista de que dentro do blockchain você tem uma questão de privacidade de dados desse usuário e de privacidade dessa identidade, né? E isso é muito parte da conversa do blockchain per se, onde uma das grandes questões é a não identificação desse usuário, o direito a não ser identificado. E eu acho que isso faz a gente pensar não somente em projetos como o do Hermès, em que você tem um artista que é identificado, e nesse caso ele abertamente se auto-identifica com um nome, com uma identidade em particular, mas também de pensar quem são esses compradores e consumidores dos NFTs no campo da moda. Eu acho que a grande questão que é provocadora é quando a gente começa a olhar para esses projetos e aí existem desdobramentos criativos que muitas vezes também são criticados, e a gente pode observar eles no campo das artes, né? Onde você tem uma apropriação de uma peça clássica que é reapropriada e repensada e reconstruída e ressignificada por artistas, e aí você tem uma espécie de uma excuse, né? De você utilizar aquele tema e inseri-lo num outro contexto, que é muito comum no campo das artes, mas daí quando a gente vê isso no campo da moda, sobretudo no campo do blockchain, ele é visto de uma outra forma, né? Porque, querendo ou não, no projeto da Hermès, a conversa ficou muito mais séria, porque você não está só replicando um design e um nome, né, que são as meta-Birkins, você usar o termo Birkins, acaba sendo muito complexo, porque você está trazendo um tema e um termo já utilizado por uma marca, mas você também pode estar trabalhando em cima de uma questão do plágio, ou mesmo de você difamar uma marca. E eu acho que essa discussão ainda está muito na superfície. A gente tem que entender como tecnologias muito recentes, né, que foram escaladas e acessibilizadas a todos, vão transformar a nossa relação com os direitos autorais na moda, mas também esse processo criativo. E nesse sentido, eu acho que não somente a questão dos NFTs, mas sobretudo da inteligência artificial, é muito interessante para o campo da moda e para a gente pensar como ela vai sendo absorvida. De uma maneira, sem dúvida, o campo da moda vai fazer uso da inteligência artificial para poder amplificar o processo criativo, né? Então, quando você usa uma inteligência artificial, você consegue expandir a tua visão criativa, você vai além dos seus próprios limites criativos, porque você está trabalhando em contribuição e colaboração com uma máquina, exteriorizando, né, o teu poder cerebral com essa outra máquina operando. Então, você vai ser inspirado, você vai expandir o teu processo de prototipagem da moda, o teu processo de narrativa visual. Entretanto, a inteligência artificial também traz um grande problema, que é o problema de que você tem uma discussão, um debate muito grande sobre direitos autorais. No momento em que a gente usa tecnologias cujo banco de dados é uma compilação coletiva, né, de criações, de termos, de fundamentações, de conhecimentos que não pertencem apenas a mim, mas que são coletivas, onde que o direito autoral vive ou não vive, né? Onde que o meu direito autoral reside e onde
que o elemento público reside. E eu acho que isso é uma grande questão para a gente pensar, tanto no Metaworkings quanto em outros projetos. Então, uma das questões que eu acho que são válidas é a gente pensar como a inteligência artificial vai impactar a moda digital e como que ela vaza na moda física, né? E aí, quando a gente pensa no blockchain, que daí é uma outra tecnologia, né, e os metaversos e tudo mais, a gente passa a pensar na ideia de propriedade, né, do cripto, né? Como que vão ser esses assets? Como que esses assets vão ser utilizados? Como que a gente vai conseguir entender os benefícios desses assets no contexto da moda? Enquanto, de um lado, os NFTs são essenciais para a gente pensar em, talvez, traceability, né? O histórico de uma peça, pensando na moda de luxo, pensando na manufatura, como que a gente consegue extrair essas informações e a transparência da produção industrial das peças da moda, garantindo que essa indústria seja mais transparente por si só, o que é muito benéfico, né? Porque o NFT tem essa possibilidade de você trace back, né? A história de um produto. De um outro lado, você não tem KYC, por exemplo, que é Know Your Customer, e isso é um grande desafio para as marcas e acho que para os advogados e para o campo do digital law, né? Um outro ponto que é interessante é a gente pensar que a união do blockchain com outras tecnologias, como, por exemplo, a computação física, que são os chips, né, que você pode colocar nas roupas, e mesmo a ideia de digital, né, que são as roupas físicas, associadas com assets digitais, elas também permitem que a gente expanda essa discussão de um NFT para o mundo físico, que é um pouco o caso da Nike, né? Em que você tem o Artifact, que é esse estúdio de 3D que foi incorporado e adquirido pela Nike, que tem uma série de projetos incríveis, chamados CloneX, entre outros, que são projetos de Profile Pictures, né? Que são esses NFTs que você pode se autorrepresentar, se autorreferenciar nas redes. E como parte desse projeto, eles começaram a criar, a lançar merchandising para a sua comunidade de NFTs física, né? Então, produtos físicos. E ficou muito claro com esse último lançamento que eles não pensaram na cadeia de distribuição e na cadeia de produção física dessas peças, né? O que demonstra, de alguma maneira, que ainda existe uma desconexão entre a indústria física da moda e a indústria digital, que está tentando redesenhar, né? Essa estrutura, talvez, hierárquica, social, cultural, das comunidades no campo da moda. Então, quando a gente vê o que aconteceu foi que, como já foi falado, as peças foram distribuídas, mas a distribuição física, né, o claim do produto foi feito por consumidores e membros comunitários do Artifact pelo mundo todo. Entretanto, essas peças só podiam ser distribuídas dentro do território norte-americano. E isso criou um grande backlash na internet, porque daí todo mundo ficou reclamando como que é possível, eu comprei meu NFT, eu tenho o direito de receber o meu tênis físico, mas entretanto minha peça digital não chega no meu país. Então, esses são exemplos de grandes problemas que vão ter que ser resolvidos e que traz um pouco a mentalidade da indústria tradicional, como que a gente trabalha nesse processo de distribuição. E isso me leva a um último ponto, que eu vou ser breve, que me fez pensar muito e que agora está vindo muito à tona, que é quando a gente fala de digital, né? E hoje eu trabalho numa empresa só focada nisso, como chefe de produção, que é uma empresa chamada FeedCode. E vocês são mais do que convidados de me seguirem, a gente se conhecer mais, e vocês conhecerem o que a gente tem feito. Mas quando a gente pensa em digital, a gente também tem que pensar muito em cadeia, né? Em cadeia de produção, em on-demand, produção on-demand. E isso me leva muito a pensar em um tema que agora está virando muito interessante, que é a ideia de micromanufatura, que é exatamente a ideia de fábricas menores, muito espalhadas pelo mundo, onde os designers, né, e os criadores vão poder fazer pedidos e encomendas apenas sob demanda, e a moda digital entra como um elemento de showcase de produtos, de prototipagem, e você só fabrica, quando você tem uma encomenda. E isso muda totalmente a dinâmica, isso tem muito a ver com como esses merchandisings de projetos de NFT são produzidos, e aí essa é uma conversa que eu acho que também demanda atenção do time da lei, né, o time jurídico e dos advogados nesse campo de atuação. Eu espero que essas considerações tenham sido apenas assim uma cerejinha no bolo, porque eu tenho certeza que todos aí presentes no webinar fizeram um trabalho maravilhoso, e eu agradeço a oportunidade, peço desculpa por não ter estado presente,
E espero que essas considerações também tenham trazido algumas faíscas aí de interesse para novas pesquisas para todos vocês. Muito obrigada, um super abraço. Até mais. Eu queria abrir aqui no auditório para eventuais perguntas ao professor Elcio, né, ou a mim, a respeito desse tema. A gente inverte a ordem. A gente começa as perguntas agora, daqui a pouco a gente passa o vídeo, então. Diga. Bem, na verdade, em relação à Nike, não, eu não tenho esse dado. De quanto ela lucrou já. Porque na inicial ela não é clara em relação ao valor, porque ele ainda está em litígio, o caso. Sim, os pontos em comum entre os dois casos são diluição de marca, as duas, tanto a Hermès quanto a Nike alegam, diluição de marca, concorrência desleal, violação de marca registrada federal. Agora, o que há de diferente? No caso da Meta Birkins, né, da Hermès, o cybersquatting, então essa é uma alegação apenas da Hermès, a Nike não alega isso. E no caso da Nike, ela alega publicidade falsa. Tá bom? Que é o false advertising, assim, de forma geral. Isso, a StockX é uma empresa registrada, sim. É uma revendedora. Proteção, mas assim relativa a proteção. Mas justamente essa é a questão do litígio, porque as NFTs lançadas pela StockX, elas se referem a um produto de outra marca. Então essa é a discussão. Porque na verdade é um produto da Nike, não, que ela só revende. Então a discussão no caso é essa, de não poder ela emitir NFTs de uma outra marca, sem autorização dessa outra marca, e ainda envolvendo alguns produtos que são falsificados. Esse produto físico que ela alega autenticar, ainda foi pela Nike alegado que é falsificado. Tem até uma outra complicação, é que a Nike já lançou uma coleção de NFTs. Então a Nike tem agora a sua própria coleção de NFTs, a Hermès também já registrou alguma... Então, na verdade, fica. Então, a Nike tem a sua própria coleção, mas também existem NFTs que se referem à marca Nike. Então, isso pode causar, essa é a alegação da Nike na inicial, confusão. O consumidor vai comprar produtos, mas ele fica, tá, eu vou comprar uma NFT, mas ela é da Nike ou não é da Nike? Ah, não, essa aqui não é da Nike, ela se refere a produto da Nike, mas por quê? Tá bom? Diga. Bom, isso aqui, eu não teria como te responder aqui, assim, especificamente durante o seminário. Mas assim, o que eu posso te responder, assim, ao que interessa, né, para todo o público, inclusive o público que está nos vendo também, é que os consumidores, sim, eles discutem a todo tempo nas redes sociais, no caso Twitter, no Discord, tá bom? Que são as redes que são citadas nas ações, os consumidores assim, têm feito esse questionamento. Então, assim, eu comprei NFTs, elas serão canceladas no final da ação? O que vai acontecer? O que eu posso fazer? Né, eu li algumas coisas na mídia sobre isso, mas voltando para a inicial cita alguns casos específicos de consumidores questionando, sim, as NFTs. Então, por que a Nike lançou NFT... Por que a StockX lançou NFTs com produtos da Nike? Vocês têm algum tipo de parceria? A empresa tem licença? E nós, consumidores, como é que nós ficamos nisso? No caso de algum tipo de problema. Tá bom? Então, isso tudo será discutido também durante o processo. Porque justamente no caso da Nike, o processo ainda está na fase probatória. Então, algumas coisas a gente ainda não sabe, depende ainda do próximo passo na justiça. Agora, no caso da Hermès, o caso já foi definido. O júri
No caso, não sei se eu citei, no caso da Hermès, o artista foi condenado, né, a pagar um valor de $133 mil, não é? Tem mais algumas outras condenaçõezinhas ali, não é? Mas, de qualquer maneira, está na fase de apelação também. Tá bom? Então, de repente, eles conseguem reverter Tem mais uma pergunta lá atrás? Diga. Certo? Na verdade, qualquer tipo de utilização de imagem, não é, do nome ou de imagem, seja de artista ou seja de uma pessoa não conhecida, é necessário a autorização da pessoa, não é? Primeiro. Então, na verdade, não pode. Uma empresa não pode lançar, seja vídeo, seja áudio, ou NFTs, no caso, porque as NFTs podem se referir a áudio, a vídeo, a produtos físicos ou digitais. Então, na verdade, nada disso, no primeiro momento, pode ser feito sem autorização do dono da marca, do dono da imagem, né? Todos esses constituem ilícitos civis, todos. Tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é isso, não é? Eu queria já caminhar para o fim, agradecendo a participação de todos vocês, a parceria com o Mackenzie Language Center, a sua coordenadora que está aqui agora, Raquel Botelho, muito obrigada pela confiança. A Faculdade de Direito, especialmente a direção da Faculdade de Direito, professor Ismânio, faculdade que comemora 70 anos esse ano, a pós-graduação Mackenzie, na pessoa do seu coordenador, Fábio Durso, e que nós, então, possamos hoje ter mostrado um pouquinho para vocês da relevância da discussão dos casos reais para o estudo do direito da moda do Fashion Law. Né? É o que nós fazemos em um dos módulos da nossa pós-graduação, a pós-digital em Fashion Law, que está agora com inscrições abertas para a turma de agosto, sempre pensando em discussão dos casos atuais, interdisciplinares, e que possam trazer para nós sempre um desafio, uma busca de soluções reais. Então, eu agradeço a presença de todos, encerro esse webinar, agradecendo também ao professor Elcio mais uma vez, né, e que vocês possam acompanhar depois na íntegra também com o vídeo. Muito obrigada.